Olá, queridos amigos, queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sempre convosco, porque o amor de Cristo, Ele nos une. Amém, queridos? Você que já chegou aí nesse vídeo, que está animado assim como eu estou, vamos fazer uma oração para continuarmos adorando ao nosso Deus? Então vamos, curvemos as nossas frontes e adoremos ao nosso Pai querido. Grandioso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia em Tua santa e boa presença. Papai querido, abençoa o nosso dia, cada um dos nossos passos, Senhor, que onde pisarem as plantas dos nossos pés, que haja da Tua luz, que haja da Tua prosperidade, Senhor, em todas as áreas das nossas vidas. Paizinho querido, neste momento eu te peço, Senhor, para que o Senhor possa dirigir a nossa vida, meu Pai, para que nós possamos abrir o nosso entendimento, que os nossos pensamentos possam estar voltados para a Tua santa e boa palavra, meu Pai. Fale conosco, Espírito Santo de Deus, através do estudo bíblico que iremos fazer neste momento, meu Pai. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos, dos meus amigos, que o Senhor possa visitar cada um dos seus lares, meu Pai, e aqueles que estão passando pelo luto, pelas dificuldades, meu Pai, pela perda de um ente querido, que o Senhor possa estar confortando os seus corações, meu Pai, que o Senhor possa estar consolando-os, Senhor, em nome de Jesus. É que eu te peço, meu Pai. Abençoa também, Senhor, a vida de cada um dos meus amigos que estão necessitando, meu Pai, para que se abram portas de oportunidade de trabalho, meu Pai, portas de emprego se abram na vida deles, meu Pai. É assim que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Vamos continuar adorando ao nosso Deus com a música especial? Então vamos. Você que conhece essa música, cante comigo aí do outro lado. Vamos adorar ao nosso Deus, ao nosso Paizinho querido. Porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. É preciso molhar os pés para que o milagre aconteça e tocar as suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a 7ª vez e clamar mais alto que o mundo, para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser e esperar só mais um pouco até ver Jesus descer. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. Sem fé impossível é achegar-se a Deus. Pela fé os seus pés irão tocar terra firme no meio do mar. Para atravessar o mar,
Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você. Mas antes você precisa crer. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. Aleluias, glórias a Deus. Louvado, entronizado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Já chegando aí nesse vídeo, senta o dedo no like, faça a sua curtida, faça o seu comentário, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e suas redes sociais e se inscrevam no canal, por favor, meus queridos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos fazer com que esse canal cresça, com que essa família apaixonada por Jesus aumente e que esses vídeos possam chegar de norte a sul, de leste a oeste, do outro lado do mundo, para que o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa levar esperança, queridos, para os nossos irmãos que estão do outro lado do mundo, passando por dificuldades, por guerras, perseguições, tribulações. E quando chega a palavra de Deus até os corações dos nossos irmãos, Deus toca na vida deles e enche os seus corações de esperança. Eles conseguem ver uma luz no fim do túnel, queridos. Amém? Então é por isso que eu peço para vocês, para que compartilhem esse vídeo, tá bom? E olha só, quem já está aqui comigo? Ela, a poderosa, maravilhosa Palavra de Deus, a boca de Deus, queridos, falando conosco. Amém? Então vamos lá. Hoje nós vamos continuar adorando ao nosso Deus através do Evangelho segundo Mateus, que está no Novo Testamento. É o primeiro livro do Novo Testamento, queridos. Para você que nunca leu a Bíblia antes, eu pedi para que vocês deixassem marcadinho aí no Novo Testamento. Então, queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus. Capítulo 5, queridos. Página 1250. Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. 1250 página, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Olha só, queridos, o nosso mestre e guia, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos dizendo aqui através da sua palavra, que ele não veio revogar a lei, ele não veio abolir a lei de Deus, os 10 mandamentos da lei de Deus, a lei moral, mas ele veio para cumprir. Ele não veio para exterminar, ele não veio para acabar com a lei. Em outras palavras, para ficar o português bem claro, Jesus veio para cumprir a lei moral, a lei de Deus, os 10 mandamentos. Irmã Shirley, então, cadê os textos? Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos, no livro do Novo Testamento, Apocalipse, o último livro da Bíblia, a última página 1647, Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 até o 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar
qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Olha isso, queridos. Olha só o que o próprio Senhor Jesus Cristo está nos alertando através do livro do Apocalipse. Queridos, vamos para o rodapé da Bíblia. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19, está nos direcionando para o livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, e Deuteronômio, capítulo 12, versículo 32. Observem, queridos, que nós estamos no Novo Testamento e a Bíblia nos direciona para o Antigo Testamento. E por que isso, irmã Shirley? Exatamente, queridos, porque Deus, quando veio como o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus entrou em Maria, eu já falei para vocês, e o próprio Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus, o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus vivo, o Deus eterno, o Deus triuno, queridos. Então, ele veio para cumprir a sua palavra, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então vamos para lá, Deuteronômio capítulo 4, versículo 2. Deuteronômio, queridos, está no Antigo Testamento, é o 5º livro do Antigo Testamento. A página 251, capítulo 4, versículo 2. Nada acrescentareis à palavra, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Observem, queridos, que é o próprio Senhor Deus nos alertando, para que possamos guardar a lei moral, os 10 mandamentos da lei de Deus. E agora nós vamos para Deuteronômio, capítulo 12, versículo 32. A página, queridos, página 266. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Ok, queridos? Aqui os textos deixaram bem claro que nós não devemos tocar nos 10 mandamentos da lei de Deus, a lei moral, a lei que Deus estabeleceu perpetuamente para todos os seres humanos na face da terra, queridos. Não é específico para uma nação, para uma região, para alguns povos, mas para todos os povos do mundo. A lei moral, queridos, ela jamais será abolida. A lei moral, vamos ver aqui um versículo que vocês vão entender. Êxodo, capítulo 31, versículo 18, página 121. Êxodo é o 2º livro do Antigo Testamento. Página 121, capítulo 31, versículo 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, quem, irmã Shirley? O próprio Senhor Deus, falando com o profeta Moisés. Então, versículo 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testamento, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Observem isso, queridos. Vocês viram que os 10 mandamentos foram escritos em 2 pedras,
e foram escritos pelo dedo de Deus, queridos. Então, quando vocês ouvirem algum tipo de pregação dizendo que quando Jesus veio aqui na terra e foi até a cruz do Calvário e aboliu algumas leis, a Bíblia, queridos, é cheia de várias leis aqui. Nós estamos estudando e vamos ver. Tem a lei da saúde, tem vários tipos de leis, queridos. Eu vou citar algumas para vocês verem, por exemplo, para vocês entenderem. Só um minutinho. Mas não são dessas leis. Leis sobre os animais limpos e os animais imundos. Leis acerca da lepra. A lei acerca do leproso depois do sarado. Existem vários sacrifícios, várias leis, queridos, mas várias festas, a lei acerca de comer coisas santas. Existem várias festas, existiam no Antigo Testamento várias festas solenes, como a Páscoa, as primícias, o Pentecoste, o dia da expiação, a festa dos tabernáculos. E assim vai, queridos. Então, existiam várias leis. Leis a favor dos pobres. Irmã Shirley, onde que você está vendo esse tanto de leis? No livro de Levítico, queridos. No livro de Levítico, eu estou vendo aqui, falando para vocês, não estou aqui pontuando, porque a gente ainda vai ler, só para vocês estudar isso aqui, só para vocês observarem. Levítico é o terceiro livro da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento. Então, existiam esses tantos de leis e tudo mais, mas não são essas leis que o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo que ele não veio para abolir. Inclusive, ele aboliu muitas dessas leis, que eram para aquela época, para aquela nação, e que foi mudado com a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas neste caso aqui, queridos, que nós acabamos de ler, em especial, o nosso Senhor Jesus Cristo está tratando da lei moral, os 10 mandamentos da lei de Deus que nós já estudamos, já falamos deles aqui. Inclusive, Deuteronômio, capítulo 5, por exemplo, está fazendo a repetição dos 10 mandamentos. Repetindo por quê, irmã Shirley? Porque, queridos, Deus já havia dado essa lei moral no livro do Êxodo, capítulo 20. E houveram alguns contratempos de Moisés com o povo de Israel. E o povo deixou Moisés tão irado, queridos, que ele acabou quebrando as 2 pedras dos mandamentos. E Deus leva Moisés até um monte novamente, o Monte Sinai, que ele acabou de referir aqui. E, no caso, queridos, nós acabamos de ler aqui em Êxodo, capítulo 31, falando aqui que Moisés foi até o Monte Sinai para encontrar-se com Deus, e ali Deus entregou as 2 tábuas, queridos, dos mandamentos, da lei moral, para que Moisés, lei escrita pelo dedo de Deus. Então, vamos voltar aqui, queridos, para o livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Eu espero que vocês tenham entendido
tenha ficado bem claro para vocês, queridos, sobre a lei moral, que Jesus não veio para cancelar, revogar, abolir, destruir. Não veio, queridos. Então vamos continuar. Deixando bem claro. Página 1250, Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Versículo 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Viram, queridos? Vamos para o rodapé da Bíblia. Vamos ver para onde a Bíblia nos encaminha para falar novamente sobre, afirmando sobre essa passagem bíblica. Rodapé, Lucas, capítulo 16, versículo 17. Lucas, o terceiro evangelho do Novo Testamento, capítulo 16, versículo 17. Página 1367. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Viram isso, queridos? Eu preciso falar mais alguma coisa? Eu não vou ficar falando, queridos, porque nós temos vários versículos aqui para lermos. E eu vou deixar a Bíblia falar com vocês. Vocês vão entender. Quando vocês ouvirem pregações erradas, queridos, falando coisas absurdas, como se a lei moral tivesse sido abolida e um monte de asneiras e baboseiras que a gente escuta na própria internet e dentro de algumas igrejas, queridos. Não ouçam essas vozes, não ouçam essas falácias, queridos, em nome de Jesus Cristo. Vamos estudar a palavra de Deus, queridos. Vamos conhecer a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a boca de Deus falando conosco. Então vamos lá. Vamos voltar aqui, vamos ver se encaminha de volta para Mateus, capítulo 5, versículo 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, está falando da lei moral, queridos. Vocês vão ver que Jesus vai discorrer aqui nesse capítulo 5, adentrar o capítulo 6 até o 7, falando sobre a lei moral. Observem, os 10 mandamentos da lei de Deus, tá bom? Então vamos lá, versículo 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, olha, queridos, que seriedade, será condenado. Desculpa, queridos, vamos voltar. Será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Viram? Vamos lá, para o rodapé da Bíblia. Não tem. Vamos só no versículo 21. Então vamos ler novamente, para vocês entenderem. Eu vou discorrer aqui até o versículo 20, para ficar bem claro, para vocês entenderem, sem pausar. Mateus, capítulo 5, versículo 17 ao 20. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Quem está falando é Jesus Cristo, queridos. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder
em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Viram isso, queridos? Observem esse versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Os escribas e fariseus, queridos, eram religiosos, conhecedores da palavra de Deus. Bom, vamos lá. Título: Jesus completa o que foi dito aos antigos. Estão vendo? Vamos lá. Vocês vão observar que está referindo à lei moral. Do homicídio. Agora Jesus vai indicar os textos para o Antigo Testamento. Estamos estudando o Novo Testamento, por isso que eu vim para cá, para o Novo Testamento, ensinar para vocês o que acontece. Do Novo Testamento, vai buscar textos do Antigo Testamento. Então não tem como, queridos, estudar a Bíblia Sagrada se não tivesse o Antigo Testamento, não teria como. Não tem como estudar a Bíblia Sagrada só com o Novo Testamento. Quem disser para vocês que só o Novo Testamento é a Bíblia, está mentindo para vocês, queridos. Porque vocês vão ver aqui que a própria Bíblia, o próprio Senhor Jesus Cristo, manda nós irmos para o Antigo Testamento. Vejamos. Versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Vamos para o rodapé. Vai mandar nós irmos para Êxodo, queridos, que eu falei para vocês, onde estão os 10 mandamentos da lei de Deus. E esse aqui é um dos mandamentos. Êxodo capítulo 20, versículo 13, queridos. Está bem difícil de enxergar aqui, viu, queridos? Rabisquei aqui em cima. Vamos lá. Êxodo, capítulo 20, página 103, versículo 13. Não matarás. O que falou aqui? Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Versículo 22, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, porque nós somos todos irmãos, queridos. Está vendo que o próprio Deus está falando, Jesus Cristo falando? Nós somos todos irmãos, todos filhos do mesmo Deus, somos criados à sua imagem e semelhança. Somos feituras do nosso Deus. Então, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Forte, né, queridos? Vamos lá? Rodapé da Bíblia. Queridos, nós não tem aqui o versículo 22 no rodapé, mas nós teríamos que ter lido também no versículo 21, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 17, que é falando também, não matarás. Vamos lá. Deuteronômio, que é repetindo a lei de Deus, a lei moral. Deuteronômio, capítulo 5, página, versículo 17, página 255, não matarás. Só a Bíblia vai mostrando onde que está escrito. Bom? Passagem. Agora no rodapé nós só vamos ler a partir do versículo 27. Então vamos lá. Versículo 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, observem isso, queridos, ali te lembrares de que teu irmão
tem alguma coisa contra ti, olha isso, queridos, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então, voltando, faze a tua oferta. Queridos, eu quero parar aqui um pouquinho, só para vocês entenderem uma coisa. Para Deus, queridos, o dinheiro não tem valor nenhum, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Ele é o criador do universo. Deus não precisa de 4 paredes para ele habitar. Deus não precisa de nada, absolutamente nada feito por mãos humanas, queridos. Porque ele é o criador. Nós somos criatura dele. Criaturas do Deus criador. Feituras dele. Então, para Deus, queridos, o que interessa na realidade, quando você vai levar essa oferta para ele, é que você esteja bem com o seu próximo. Que nós estejamos bem com o nosso irmão, com o nosso próximo. Observe o que Jesus falou. Se nós formos até a casa de Deus e levarmos até o altar uma oferta, mas você lembrar que você teve alguma guerrinha, alguma briguinha com algum irmão, você tem que deixar ali a sua oferta e reconciliar-te primeiro com esse irmão. Depois você volta e faz a sua oferta. Estão vendo isso, queridos? Eu quero que vocês observem esses detalhes, queridos, sobre a questão do dízimo e da oferta. O que interessa de fato para Deus? Porque para Deus, queridos, o dízimo e a oferta é feito para o próximo. Independe de você levar para a igreja. Se você fizer pelo seu próximo, aqui Jesus acabou de falar isso. Se você fizer pelo próximo, que está precisando de você, você está fazendo para Deus, queridos. Tanto faz você levar o dízimo, a oferta na casa do Senhor, numa igreja, porque tem pessoas que nem pisam na igreja, nem vão à igreja, mas podem devolver o dízimo, pagar o dízimo para Deus, ajudando o seu próximo. Você pode montar uma cesta básica para alguém que está precisando, algum irmão que você encontrou, está passando necessidade, uma casa que você foi visitar e não tem mantimentos, você pode ajudar. E não precisa ser dinheiro. Você vai levar alimento, porque o dinheiro é para comprar um alimento, queridos. Você vai suprir as necessidades do seu próximo, do seu irmão. Aí você está dando a oferta para Deus e o dízimo para Deus. É assim que você dá a oferta para Deus. Quando você faz pelo outro, pelo próximo, pelo seu irmão. Certo, queridos? Eu espero que isso esteja ficando bem claro para vocês. Vamos continuar. Versículo 24. 23 e 24, vamos repetir. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo, sem demora, com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade, te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo, porque Jesus está falando aqui da questão de não matarás. Muitas vezes, queridos, nós matamos o nosso próximo, o nosso irmão, com as palavras também. Certo? Então nós temos que ter cuidado. Do adultério. Agora Jesus vai falar da questão do adultério, porque ele está falando que ele não veio abolir, acabar com a lei moral. Então ele vai citando os mandamentos, os 10 mandamentos da lei de Deus, passo a passo. Agora ele vai falar do adultério. Versículo 27. Ouvistes que foi dito, não adulterarás.
E aí ele vai mandar nós irmos para o Antigo Testamento para conferir que está escrito na lei de Deus, na lei moral, que é para durar eternamente, perpetuamente, para sempre. Então, vamos lá. Rodapé da Bíblia. Êxodo capítulo 20, versículo 14. Página 103. Não adulterarás. Não matarás, queridos. É o 6º mandamento da lei de Deus. E agora Jesus está falando sobre um mandamento que para Jesus, sempre que pergunta na Bíblia, quando nós formos estudando aqui, adentrando, sempre que alguém chega para Jesus e pergunta, ele vai começando pelo 7º mandamento, não adulterarás. Vamos lá. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Olha, queridos, o que Jesus está dizendo aqui na palavra. Prestem bastante atenção, queridos. Vamos ler novamente o versículo 27 e o 28. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, Jesus Cristo falando, viu, queridos? Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Muito sério, viu, queridos? Versículo 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Queridos amigos, queridos irmãos, queridas amigas, queridas irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo, ele falava por parábolas. O que são parábolas, irmã Shirley? Parábolas, queridos, são pequenas histórias contadas por Jesus com fundo de realidade, com fundo de verdade, para que nós possamos trazer para nossos dias atuais nossa realidade. Então ele contava as parábolas para as pessoas refletirem nas mesmas, naquelas mensagens, e não cometerem aqueles pecados. Jesus fazia isso, queridos, para que nós, seres humanos, nos arrependêssemos daqueles pecados cometidos e abandonássemos. Então ele fazia essas parábolas, ele contava de uma forma bem intensa, bem firme, para que tocasse no coração humano do homem. Certo, queridos? Então vamos continuar. Versículo 29 no rodapé. Mateus, capítulo 18, versículo 9. Página 1274. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2, seres lançado no inferno de fogo. Forte, né, queridos? Pois é, Jesus está nos alertando ainda hoje, através da sua palavra, a Bíblia Sagrada, que passam aí anos e anos, já se passaram mais de 2000 anos, e a Bíblia está aqui, um livro super atualizado, e Jesus nos alertando, queridos, como que nós devemos fazer para herdarmos o reino dos céus e não entrarmos, não sermos lançados no inferno. É um alerta, tá, queridos? Então vamos lá. Versículo
29 ainda no rodapé. Marcos, segundo Evangelho do Novo Testamento, capítulo 9, versículo 47. Página 1314. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois, seres lançado no inferno. Para não, Jesus está aqui nos aconselhando, queridos, para não adulterarmos, não quebrarmos o 7º mandamento. É isso que ele está falando. Tá bom? Não fiquem com medo de ir para o inferno. É só você aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, se apaixonar por Ele e viver para Ele, morrer para os seus pecados e viver para Cristo, que você vai alcançar o reino dos céus. O inferno, queridos, é para quem não aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador. Quem não crê que Jesus veio aqui na terra, andou aqui, em carne e osso, foi 100% homem e 100% Deus, não crê no perfeito sacrifício de Jesus Cristo, não acredita que ele está sentado à direita à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, aí essas pessoas que não acreditam no perfeito sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não tem um porquê de elas quererem morar no céu, nos céus. Então, queridos, para essas pessoas que negam Jesus Cristo, é que o inferno está preparado. Infelizmente, queridos, existe os céus e existe o inferno. Então, aqui são alertas de nosso Senhor Jesus Cristo para nós. Ele fala, é melhor, né, você entrar com um só olho do que não ter nenhum. Do que ter os dois, aliás, e seu corpo ser lançado no inferno. Então, vamos lá. Versículo 30, queridos. Rodapé da Bíblia. Vamos lá. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Versículo 30, Mateus 18, 8. Página 1274. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o, lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Agora, queridos, Marcos, segundo Evangelho, capítulo 9, versículo 43. Página 1314. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Irmã Shirley, por que você está lendo dessa forma? Queridos, eu já expliquei, mas para quem está chegando aqui no vídeo pela primeira vez e não está entendendo, nós vamos lendo os textos bíblicos para conferirmos que a Bíblia Sagrada é um livro inspirado por Deus para esses homens, os profetas que escreveram os livros da Bíblia. Então, a Bíblia nos direciona para que nós possamos observar que o que um falou, que o mesmo profeta falou, o outro também falou. Só mudam os livros e a história é a mesma. Certo, queridos? E quem nos ensinou a estudarmos a Bíblia dessa forma? Aqui nós estamos vendo que quem está narrando a história é o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está nos guiando, Ele é nosso guia.
nosso mestre, está nos guiando e nos direcionando aqui os nossos passos para a palavra de Deus, como que nós devemos estudar a Bíblia Sagrada. Lindo demais, né, queridos? Então ele vai nos alertando, queridos, o que nós não devemos fazer e como que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer para irmos para o fogo eterno, entrarmos no inferno, para que nós não façamos, para não irmos para lá. E ele vai nos guiando, nos direcionando, através do Espírito Santo de Deus, colocando as palavras em nossos pensamentos, em nosso coração, para que nós nos arrependamos dos nossos pecados e façamos o que é correto para alcançarmos a vida eterna. Bom, queridos? Versículo 31 agora. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Rodapé da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 ao 4. Página 280. Acerca, Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 ao 4. Acerca do divórcio. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Certo, queridos? Ficou bem claro aqui. Então, se vocês queriam saber sobre um texto bíblico, eu já passei aqui para vocês vários textos bíblicos sobre o divórcio. É Deus que está falando, queridos. Então, vamos ouvir a voz de Deus. Que o Espírito Santo possa nos guiar a entendermos, queridos, que as nossas vontades, elas nos levam para o inferno, queridos. Então nós precisamos matar a nossa vontade contrária à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para as nossas vidas, queridos, ela é boa, agradável e perfeita. Então precisamos seguir o que a Bíblia nos direciona a fazer, que assim nós não sofreremos. Tá bom? Versículo 32. No rodapé ainda tem mais, queridos. Versículo 31. Mateus, capítulo 19, versículo 7, falando a mesma coisa, tá, queridos? Só para nós conferirmos. Mateus 19, 7. Página 1276. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Eu vou continuar aqui, queridos, no versículo 8, porque Jesus vai responder aqui para eles. Bom, queridos? Aqui vieram a Jesus alguns fariseus experimentando Jesus e fizeram essa pergunta para ele. Então Jesus vai responder.
Versículo 8. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Certo, queridos? Nos dias atuais, nós vemos muito, até pastores casando-se pela 5ª vez, queridos. 5 vezes nós vemos por aí. Na internet a gente vê muito. Casou uma vez, não deu certo, casou 2, casou 3, casou 4, casou 5. Então a gente vê muitas pessoas fazendo isso. Ah, imagine por quê? Porque no princípio, Jesus está dizendo aqui que não era dessa forma. Mas, devido à dureza do coração do povo de Israel, queridos. Então essas cartas aqui, esses livros aqui estão indicando para lá, aquelas épocas e também para os dias atuais. E hoje, queridos, nós vemos acontecendo muitas coisas. Então, quando acontecem algumas coisas muito graves na vida real, é preciso, queridos, sim, divorciar. Então, Jesus está aqui explicando. Eles estão perguntando para Jesus. Versículo 7, versículo 8. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Moisés autorizou, queridos, está vendo? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então hoje, queridos, nós encontramos aí relacionamentos abusivos, em que o homem ameaça a mulher que vai matar, e a mulher não divorcia, porque as igrejas, os pastores falam que não pode, que não, e acaba dando em morte, queridos. Então, tem certos momentos que é preciso, sim, haver o divórcio. Por exemplo, irmã Shirley, que outro tipo? Nós vamos ver aqui, a palavra de Deus vai falar. A palavra de Deus, queridos, é muito clara. Nesse caso aqui, o povo se rebelou contra Moisés. Então Moisés, queridos, estava para matar Moisés. Moisés acabou fazendo o que o povo queria, porque o povo estava com o coração duro, dureza de coração. E isso não agradava a Deus, levantava a ira de Deus sobre o povo. Nós vamos estar estudando, queridos. E a Bíblia vai estar mostrando. Eu não gosto muito de ficar falando, porque a Bíblia mesmo mostra, responde todas as nossas perguntas, nossos questionamentos, nossos anseios, nossas dúvidas. Então vamos ver aqui. Continuando aqui. Rodapé da Bíblia ainda. Mateus, capítulo 5, versículo 31. Agora nós vamos para Marcos, capítulo 10. Segundo Evangelho, Marcos, capítulo 10. Versículo 4. Página 1315. Tornaram eles a falar com Jesus, tá, queridos? É porque resumiu aqui. Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar. Versículo 5. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Viram, queridos? Olha o mandamento. Pois é. Vamos continuar aqui. Versículo 32. Eu, porém, vos digo, Jesus falando, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Viram, queridos, a resposta de Jesus? Então, a resposta está aqui. Irmã Shirley, quando que eu devo me divorciar do meu marido, da minha mulher, da minha esposa, do meu esposo? Como é que é isso? Do meu marido, do meu esposo, da minha esposa, da minha mulher, como é que eu devo? Quando que eu devo? A Bíblia responde, queridos. Ó Jesus respondendo. Versículo 32. Página 1251, Mateus capítulo 5, versículo 32. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas,
a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então, querido, se a pessoa está casada e arruma outra pessoa, está em adultério. Tem que entrar para o seu quarto, trancar a porta e orar a Deus, pedir perdão, se arrepender dos seus pecados e pedir a Deus perdão e receber o perdão de Deus e não cometer mais. Bom, vá e não peques mais. E Manchile, mas e aí, quando que eu posso me divorciar? Aqui, Jesus falou que quando tiver caso de relações sexuais ilícitas, nesse caso, exceto isso aqui. Então, se houve traição e foi pego em flagrante adultério, aí é bom. Pode, se os dois quiserem, marido e a mulher quiserem divorciar, podem divorciar-se e seguir os seus caminhos. Vamos lá, queridos. E quais os outros casos, irmã Chile? Eu citei um outro caso de ameaça, quando o homem, ou a mulher também, né, queridos? Tem mulher brava, tem mulher macho, brava, que é o homem que apanha. Ao invés da mulher apanhar, tem mulher que bate no homem, queridos. Então, nesse caso, quando a pessoa fica ameaçando de morte, é bom divorciar. Porque senão vai acabar em morte. E qual outro caso, irmã Chile? Tem outros casos, queridos. Por exemplo, a pessoa, os dois, tem vários casos, queridos. Tá? Não vou citar esse exemplo aqui não, mas tem vários casos. Os dois podem entrar num acordo, viram que não dá certo mais, chega um com o outro, marido e mulher, conversam, e aí acontece. Vamos lá, queridos. Estamos em pleno século XXI. Existem as modernidades, né? Então, versículo 33. Versículo 32 no rodapé. Vamos ver onde que está falando sobre isso aqui. Lucas, capítulo 16, versículo 18. Página 1367. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Vamos correr no tempo, queridos. 1 Coríntios, aqui no Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 e 11. Página 1506. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Tá, queridos? Eu não vou ficar falando muito, não, porque eu nunca fui casada, né, queridos? Não tenho que ficar dando ideias para vocês. Então, nós vamos lendo os textos bíblicos e a própria Bíblia já nos direciona. Queridos, nós vamos finalizar esse vídeo por aqui. Depois continuaremos aqui ainda esse capítulo 5, que é o Sermão do Monte, nosso Senhor Jesus Cristo, nos orientando como devemos agir para agradar a Deus e como não devemos agir para que não percamos a nossa salvação, queridos. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem forte.
e nos encontraremos no próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, deixe a sua curtida, por gentileza, faça o seu comentário, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos em suas redes sociais. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sempre convosco, queridos. Um abraço. Tchau, tchau. A paz.